Norte News. Segunda edição. Olha, gente, esta semana uma história comoveu muita gente. Uma mulher de 45 anos que estava prestes a morrer, vítima de um câncer, deixou uma carta de despedida e pediu que a família só abrisse depois que ela tivesse partido. Na carta ela diz, abre aspas, minha hora chegou e tá tudo bem, gente. Tive a oportunidade e o privilégio de me preparar para ela, me redescobrir e receber o melhor das pessoas. Essa é uma despedida honesta e absolutamente grata, fecha aspas. Sobre como lidar melhor com o luto e entender como devemos enxergar o nosso fim ou de pessoas próximas com outros olhos, nós vamos conversar agora com o Márcio Renzo, ele que é psicoterapeuta. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos os ouvintes da Norte News. É um prazer estar com vocês. Eu tô até dando uma risadinha aqui, o assunto deixa a gente meio tristinho e tudo, porque o senhor me chamou de Valéria, mas eu tenho uma grande amiga chamada Valéria, não tem problema, é a Vanessa Lima. Mas eu sei que são muitas entrevistas, enfim, né, mas que o senhor participa. Vamos então falar desse assunto, doutor. Eu fiquei lendo essa carta e confesso que me emocionei em vários momentos, porque ela se despede ali de uma forma com muita gratidão pelos últimos momentos de vida. E eu queria tentar entender com o senhor se tem técnica para lidar melhor com a notícia de que o nosso fim, de que a nossa morte está próxima. Olha, Vanessa, o estado de luto, ele é um estado emocional muito específico, né? Que ele se inicia na ameaça do rompimento ou no rompimento propriamente dito, né? De um vínculo de amor ou da própria vida, né? Então, todos esses fatos já são características de luto, né? Agora, se preparar, como essa moça fez, ela ajuda mais os familiares do que ela mesma, porque ela já se encontrou para passar por isso, né, por essa fase, né, ela já teve a aceitação, né, que o luto, ele se divide em fases, né, a fase que começa, que é a negação, depois evoluímos para raiva, posteriormente para barganha ou negociação, a depressão, que é a fase mais intensa do luto, né? E a aceitação, né? Uhum. Disso. Entendi, doutor. E até quero perguntar, por que tem pessoas que conseguem lidar melhor com a morte? A Juliana chegou a organizar uma festa de despedida com cerca de 150 pessoas. Sim, porque ela, vamos analisar o lado dela, da questão do luto dela. Ela passou por essas fases e isso é muito íntimo de cada um, né? Ela conseguiu, por ela mesma, passar por todas as fases sem ter nenhum problema. A grande maioria das pessoas, durante a fase de negação, raiva, são as duas primeiras fases, elas até passam melhor, mas na hora da barganha e depressão, e principalmente na depressão, muitas pessoas não conseguem lidar com isso satisfatoriamente. Aí há a necessidade do apoio psicológico, né? De entrar com apoio psicológico. Sim, e até para as pessoas mais próximas, né? Que também precisam dessa ajuda para conseguir aceitar a perda de alguém tão querido, né? Exatamente. É importante deixar claro, Vanessa, que o luto, ele necessita ser vivenciado. Não podemos ultrapassar nenhuma dessas fases de forma forçada. Nós temos que entender, buscarmos ajuda se não conseguirmos, né? Tanto
pessoas mais próximas, né, parentes que vivenciam na mesma residência, quanto parentes mais afastados, porque não é só isso que vai interferir nessa travessia do luto. E deixando claro que o luto, ele é vivenciado não somente, ele é mais comumente relacionado com a questão morte, mas todo rompimento de algo que você tem por estima causa esse sentimento de luto. Então nós estamos falando de um relacionamento que não deu certo, de uma perda do emprego, a perda de um animalzinho de estimação. Então tudo isso também são vivenciados períodos de luto. Sim, é verdade. E aí a gente tem até que trabalhar o desapego, né? Eu mesma tenho uma cachorrinha que eu perdi, ela tinha 16 anos e eu mandei cremar. Minha filha fica falando pra gente depositar as cinzas em algum local que ela gostava de passear, mas eu até hoje não consegui fazer isso e nem quero, não penso em fazer isso tão cedo. Eu falo, deixa na caixinha aí, tá ali quietinha, me dá um certo conforto. Mas a gente tem que trabalhar o desapego também, né, doutor? Mas cada um tem a sua hora. Exatamente. Você, quer dizer, para sua filha, ela já vivenciou, ela já aceitou esse processo de separação, né? Agora você ainda não. Então você necessita de ter ainda esse tempo. Essa questão de luto, ela pode demorar dias ou meses, entendeu? Então cada um tem o seu momento e tem que ser respeitado. Sim, e a gente também não deve ficar, no caso aí até da Juliana, que fez uma carta para se despedir, ela mostrou que ela não ficou com pena dela mesma, né? O que isso até, de repente, pode até agravar um quadro de depressão, tristeza, e até essa partida ser acelerada, não é isso? Exatamente. Ela pegou, ela vivenciou, como eu havia falado, ela vivenciou essa questão do luto dela, né? Essa carta, por vez, também pode ter ajudado a outras pessoas a vivenciar esse luto de forma mais fácil. Porque muitas pessoas entendem que a morte, ela vem como algo doloroso, algo difícil. E a Juliana, no caso, ela mostrou que isso para ela estava muito bem resolvido, muito bem aceito. Então isso pode ajudar as pessoas próximas a ela também passar por um luto uma fase de luto mais fácil. Sim. Mas como eu falei, é uma questão muito individual. É verdade. Então, pessoas podem responder de uma forma, outras podem responder de outra mais incisiva. Tanto que se você fizer uma pesquisa, várias pessoas vão dar respostas diferentes para essa questão da vivência aí do luto, né? Da carta, né? Dessa questão do luto relacionado a essa carta de despedida, né? Até para os nossos ouvintes que estão começando a nos ouvir a partir de agora, nós estamos conversando com o Márcio Renzo, ele que é psicoterapeuta. A gente está falando de uma paciente que morreu, vítima de um câncer, a Juliana. Ela deixou uma carta, fez até uma festinha para reunir os amigos. Ela já sabia que o caso era irreversível e a gente está falando então do luto, como algumas pessoas reagem, como lidar melhor com isso. Não é um assunto muito fácil, é delicado, mas acredito que a gente precisa sim de conversar, de alguns esclarecimentos e até algumas dicas, não é, doutor? Porque o marido da Juliana disse que ela enfrentou a doença com muita coragem, só chorou uma vez, disse que a partir daquele dia que ela chorou, ela disse que tinha pouco tempo de vida e que ia se ocupar em viver, que não ia mais chorar. Porém, o choro, ele também pode ser saudável, doutor? Faz parte também? Faz. Toda a expressão desse sentimento faz parte e é muito bem-vindo. Porque se a pessoa reprime o sentimento, ela está atrapalhando essa vivência desse luto. Então, externar esse sentimento é muito importante.
Doutor, a gente está pertinho de encerrar, mas antes eu vou ler mais um trechinho da carta deixada pela Juliana, essa paciente que tinha câncer, chegou a fazer 8 cirurgias, o caso dela infelizmente era irreversível. Vou ler mais um trechinho, ela fala assim, ó: sei humildemente que sentirão saudades da minha presença, das minhas patifarias, da nossa convivência. Eu já estou sentindo saudade, mas espero que se apeguem às nossas pequenas lembranças, nossos momentos de alegria e risadas, nossas trocas. Essas lembranças boas, doutor, elas ajudam a superar o luto? Tem gente que não gosta nem de ficar se lembrando, tem pessoas que chegam a mudar de casa para não ficar ali no mesmo ambiente em que a pessoa que partiu morava, ou até doa tudo que era dessa pessoa que se foi. Fato é que não tem receita, né? Cada um tem que agir como se sente melhor. Mas tudo pode ajudar a algumas pessoas, outras nem tanto. Você estava falando, me fez lembrar de um filme chamado Encontro Marcado. O filme já é um pouco antigo, do Brad Pitt, em que ele é a morte e ele vem e vivencia os últimos dias da vida do personagem que é vivido pelo Anthony Hopkins. E ele aceita, durante essa vivência que o Brad Pitt vem conviver com o Anthony Hopkins, ele passa todas as fases do luto. E ao final ele faz uma festa de despedida para ele mesmo, que era o casamento da filha e uma festa de despedida, o aniversário dele e a despedida. Então, essa forma de vivenciar o luto é muito particular de cada um, mas como nós falamos, né, a questão de se viver esse luto, de se externar o sentimento, colocar para fora, é a melhor forma de conseguir lidar com essa situação. Tentar segurar esse sentimento só vai causar problemas no futuro para essa pessoa. Então ela precisa vivenciar cada fase e, se não estiver conseguindo ter sucesso, que procure ajuda profissional para que seja auxiliado a transição dessa fase de luto. Tá certo, doutor Márcio Renzo, psicoterapeuta, muito obrigada pela sua entrevista aqui hoje. Um assunto meio tristinho, né, para uma sexta-feira, mas a gente espera que fique aí o bom exemplo, né, desta paciente que se despediu de uma forma tão bonitinha, encorajando outras pessoas, os familiares ali, a continuarem, a seguirem a vida com boas lembranças. Exatamente. Muito obrigado, Vanessa, pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição de vocês. Tá certo. Até a próxima. Bom fim de semana, doutor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. 6h32. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Não saia daí. 101,7 Norte FM.